Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para falar de um tema muito importante para todos nós. Vamos falar sobre o perdão. Então, inicialmente, vamos fazer uma oração para que a gente possa pedir ajuda da espiritualidade, dos nossos amigos, mentores, para que possam nos inspirar nessa noite, que possamos juntos absorver o máximo desses ensinamentos do Cristo, ajudando em nossas vidas, ajudando a consolar os nossos corações, acalmar as nossas dores, nos dando força para prosseguir. Então vamos elevando nosso pensamento aos espíritos amigos, aos nossos mentores, ao nosso querido Batuíra e a toda a equipe de trabalho de nossa casa. Vamos pedindo que nos ilumine, que nos ampare, que nos inspire, para que possamos passar a mensagem com simplicidade, com amor, com esclarecimento. Vamos pedindo a Jesus, nosso governador planetário, nosso mestre maior, que também nos ampare e nos inspire nessa noite e que possamos juntos aprender um pouco mais do teu Evangelho, mestre, que é o caminho para melhorar as nossas vidas, para nos auxiliar em nosso processo evolutivo. Então, te pedimos, mestre, sê conosco, nos amparando e nos guiando. Que assim seja. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. É com alegria em nossos corações que estamos aqui mais uma semana para falar do Evangelho do Cristo, para buscar acalentar os nossos corações. O tema de hoje é um tema, todos os temas são muito importantes do Evangelho, né? Mas esse é um tema de suma importância para nossas vidas, que traz muitas respostas, que pode trazer grandes melhorias para os nossos problemas, para nossas dores, para o nosso coração, para que possamos ficar com o nosso coração mais leve. Então, que possamos aprender com isso, pensar um pouco nos nossos sentimentos, nos avaliar e assim podermos, quem sabe, ao fim disso, nos sentirmos melhores. Então, o tema perdão. Perdão. Todos nós sabemos o objetivo de nossas vidas, né? Estamos todos aqui encarnados na Terra em busca da nossa evolução moral, nossa evolução intelectual e moral, mas principalmente em nosso estágio evolutivo nós estamos buscando e necessitando muito da nossa evolução moral. Então é preciso evoluir, é preciso nos tornarmos homens de bem, né? Que nós temos muito bem explicado em O Livro dos Espíritos, na pergunta 918, os caracteres desse homem de bem. Que os Espíritos respondem a Kardec: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua mais completa pureza. Então é isso que nós temos que buscar, praticar a lei de justiça, amor e caridade. Então nós vamos falar um pouco mais sobre a questão da caridade. Nós já falamos diversas vezes sobre caridade, e quando a gente fala em caridade, é importante a gente repetir, para que a gente tenha o verdadeiro sentido da caridade. E Kardec pergunta aos Espíritos, no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, ou seja, a prática do bem, indulgência para as imperfeições alheias, ou seja, a gente entender, né, as imperfeições do outro, porque nós também as temos, e muitas imperfeições, e perdão das ofensas. Então aqui nós vamos falar do perdão das ofensas mais especificamente.
Então, para que a gente possa evoluir, como começar, né? Eu acho que é importante isso, a gente fala muito no Espiritismo, que a gente tem que evoluir, tem que aprender, tem que nos melhorar. Por onde começar? Então, como Kardec é maravilhoso, e essa doutrina nos traz explicação para tudo, né? Para nos ajudar nesse processo, Kardec também pergunta, né? Na pergunta 919, ele fala qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. Então, o que nós podemos fazer para que a gente possa evoluir, começar uma coisa mais palpável, né? Que seja mais próxima da nossa realidade, cada um. E cada um de nós temos a nossa realidade. Então, essa pergunta é respondida por Santo Agostinho, e ele fala: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, a necessidade da gente se conhecer, da gente se avaliar. Então, nós vamos muito nessa linha. Gostaria muito da gente falar dessa questão da autoavaliação, da avaliação dos nossos sentimentos, e entre eles o perdão, que é muito importante. Então, no Espiritismo, a gente ouve isso de Sócrates, né? Aprendemos que Sócrates já disse isso: conhece-te a ti mesmo. E o Cristo também nos disse, no Evangelho de João: conheça a verdade, e ela vos libertará. Então, essa verdade que nos libertará, a verdade do conhecimento, dessa avaliação de nós mesmos. E nós aprendemos, né, com a doutrina espírita, sobre a fé raciocinada, que nós temos que ter uma fé raciocinada, ou seja, uma fé que nos responda aos nossos questionamentos, uma fé que nos explique o porquê, né? Porque se Deus é tão, como Cristo nos disse, Deus é Pai, Deus é bondoso, né? Deus é justo e bom. Então, nós temos que ter resposta, nós temos que ter uma fé raciocinada. E nós vemos hoje as nossas dores. Por que nós temos certas dores, certos sofrimentos? Então, se é justo, isso tem uma causa. Então, é mais um motivo que a gente precisa olhar para dentro de nós e ver por que eu estou sofrendo, por que eu estou passando por determinadas situações e dores. Né? Então, mais uma vez, olhando para dentro de nós, para que a gente faça essa autoavaliação. E vemos que mesmo com tudo isso, né, o Cristo já veio há mais de 2000 anos, Sócrates ainda foi bem antes do Cristo, e nós ainda temos tanta dificuldade de olhar para dentro de nós. Nós temos tanta dificuldade de fazer essa autoavaliação. Então, em nossas vidas, nós estamos sempre olhando para fora. Nós estamos buscando nos bens materiais, nós estamos buscando de várias formas respostas e alívio para nossas dores. Lógico, nós temos que buscar alívio para nossas dores, mas muitas vezes temos feito ainda isso de forma errada. Né? Nós temos buscado culpar o outro pelos nossos problemas, nós temos buscado culpar a sociedade pelas dores que nós passamos, nós culpamos os governantes, nós culpamos todos que estão à nossa volta, né? A minha família, que é um problema, que me causa dores, né? O meu marido, a minha mulher, os meus filhos. Então, a gente vem sempre buscando culpar alguém ou culpar o mundo pelos nossos problemas. E se nós acreditamos nesse Deus justo e bom, né, nós sabemos que existe a lei de ação e reação, né, que tudo que acontece em nossas vidas é em consequência de algo que nós fizemos, e muito diferente do que às vezes, como espíritas, nós propagamos. A grande maioria da nossa colheita é da vida atual, porque nós já viemos errando bastante nessa mesma vida. Então, o que nós estamos passando é em consequência de nossas atitudes. Não adianta a gente culpar, logicamente, que tem muitas coisas que nos traz tristeza, nos traz dores, né? As pessoas, nós estamos num planeta de provas e expiações, onde aqueles que estão à nossa volta não são espíritos perfeitos, como nós não somos, que precisamos estar junto desses espíritos para aprendermos juntos, evoluirmos juntos. Então, há necessidade da gente olhar para dentro de nós mesmos. E hoje nós estamos passando por essa situação tão difícil,
né? De certa forma, a gente achava que era uma coisa inesperada, mas a gente tem que enxergar isso como uma oportunidade, né? Que tudo que Deus faz como Pai de misericórdia é para que possamos aprender, é um impulso para o nosso desenvolvimento, né? Nós somos governados pelo Cristo amoroso, né? Que está tomando conta de nós, né? Como um irmão mais adiantado que nós. Então, essa pandemia veio sim reforçar essa necessidade de olhar para dentro de nós, né? Porque nós não ouvimos esses chamados, só que agora é uma coisa mais forçada, que às vezes nós temos que ficar dentro das nossas casas, né? Às vezes não podemos trabalhar, muitos de nós não estão podendo trabalhar, né? Passando por diversas dificuldades. Temos que estar mais próximos de nossos familiares, né? Dentro de nossas casas, às vezes sem sair, né? O marido e a mulher que às vezes tem uma dificuldade de estar junto, de conversar, porque o mundo, o dia a dia é tão corrido, né? Cada um correndo para um lado, no seu trabalho, né? Com os filhos, com tudo. Então, é uma oportunidade, né? De estarmos também junto dessas pessoas, de nossos filhos. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, vamos buscar entender, ter um entendimento maior, porque se nós estamos dentro de casa, mas estamos o tempo todo no celular, nós estamos vendo séries, vendo filmes, vendo isso, vendo aquilo, nós continuamos fugindo dessa necessidade de autoavaliação que nós temos. Então, vamos tentar raciocinar um pouco também do que essas dores que estão batendo na nossa porta querem de nós. O que o Cristo, com isso, quer para nos ajudar em nosso processo evolutivo. Então, quando a gente começa a fazer essa avaliação, que é uma avaliação muitas vezes dolorida, né? A gente começa a enxergar dentro de nós tudo aquilo que nós trazemos, às vezes de muitas outras vidas, dessa própria vida, esses lixos tóxicos que nós chamamos, né? Esses sentimentos negativos, as mágoas que trazemos, né? Muitas que se tornaram ressentimentos, né? São mágoas de muito tempo, com familiares, né? Com várias pessoas. Então, também trazemos muitos sentimentos de culpa, né? Culpa de erros que cometemos. Sempre quando eu falo de culpa, eu lembro, como espíritas, né? Como curiosos, muitas vezes a gente quer saber de outras vidas, vida passada, né? Há um questionamento, poxa, se vivemos outras vidas, por que nós não lembramos dessas outras vidas? É importante ressaltar que a gente não lembra em nosso estágio evolutivo, né? Como espíritos atrasados que somos aqui na Terra, né? Espíritos ainda em evolução, digamos assim. E como nós teríamos muitas coisas para lembrar negativas, isso seria muito dolorido para nós. Então, essas culpas que nós já trazemos de vidas passadas em forma de sentimentos, que a gente não lembra, mas a gente sente algumas coisas, né? Culpas, às vezes, de muito tempo, e culpas dessa própria vida, porque todos nós erramos. Mas que a gente tem que lutar para que essa culpa não se torne uma coisa que nos atrapalhe. Nós vamos falar um pouco mais disso um pouco para frente. Então, nós temos que assumir, né, essa autoavaliação para que a gente assuma que nós temos esses sentimentos dentro de nós. Todos nós trazemos esses sentimentos ainda, de certa forma, para que a gente saiba, comece a medir isso e comece a lutar para vencer essas mágoas, esses ressentimentos, essas culpas. Então, isso tanto nas coisas, nas pequenas coisas do nosso dia a dia, às vezes a gente fica chateado com uma coisa pequena, de algum colega de trabalho, ou de alguma coisa que o esposo falou, a esposa, o filho, a gente fica guardando aquelas pequenas mágoas, aquelas lembranças infelizes que às vezes nós trazemos de nossa infância, de alguma coisa que a gente gostaria que os nossos pais tivessem feito conosco, que não fizeram, né? Infelizmente, muitos, né, às vezes foram abandonados pelo pai, isso é mais comum, né, dos pais que abandonam, né, a família com os filhos, com as filhas. Isso realmente traz um sofrimento, mas a gente precisa lutar para vencer, né, esses ressentimentos, porque isso é muito ruim para nós. Isso vai nos corroendo,
nos trazendo desequilíbrios negativos. Nós vamos falar isso um pouco à frente. Mas também, além dessas lembranças, nossos relacionamentos, né, do nosso próprio relacionamento, que às vezes uma coisa que o marido falou, a mulher não gostou, isso vai guardando aquilo, isso vai dificultando, né? Todas essas vibrações negativas, essas mágoas vão dificultando os relacionamentos. Nós sabemos que nós precisamos nos relacionar com aqueles que estão próximos de nós. Nós precisamos vencer essas diferenças. Nós guardamos também mágoas e sentimentos negativos por pessoas públicas que às vezes fizeram alguma coisa que a gente não gostou, né? Ou por políticos, ou por artistas, ou por tudo que aqueles que falaram coisas que a gente não concorda de certa forma, ou que nos fizeram um certo mal. Então, tudo isso é importante que a gente vença. Né? É comum também termos, às vezes, mágoas, sentimentos negativos de lugares que vivemos e tivemos algumas tristezas, algumas infelicidades, né? Não fomos felizes em determinados lugares, e a gente guarda certa mágoa daquele lugar. Né? Isso a gente abrange como todas as pessoas que estão ali. Então, todos os lugares têm pessoas boas, pessoas mais atrasadas, pessoas melhores. A gente não pode também considerar, lugar ali é bom, esse não é. Então, tudo depende de nós, né? Sempre a gente lembrar disso. A forma como nós enxergamos o mundo, nós temos que enxergar sempre com bons olhos. Isso será bom para nós, né? Enxergaremos melhor. Então, voltando ao Evangelho do Cristo, né, o próprio Cristo nos disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, buscando nas passagens do Evangelho, em vários momentos, o Cristo nos fala de perdão. Eu digo que o Evangelho é todo amor e perdão. Né? O Evangelho nos traz essas passagens que reforçam a nossa necessidade de mudar esses nossos sentimentos. Então, naquela passagem que o Cristo fala, bem-aventurados, nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está em Mateus, no capítulo 5, versículo 7. Então, a misericórdia é o complemento da brandura. O que é a misericórdia? A gente ser misericordioso, né? Nós temos que ser brando, pacífico, misericordioso. Consiste em te esquecer, né? Em ter o esquecimento e o perdão das ofensas. Porque, lembrando, nós precisamos de muita misericórdia conosco, porque nós também já erramos muito. Muita coisa que nós não lembramos e muitas coisas que nós lembramos. Então, nós precisamos ter misericórdia com o outro. Nós precisamos perdoar para que Deus nos perdoe também. Nós falamos sempre isso, né? Muitos de nós viemos da Igreja Católica e oramos a oração que Jesus nos ensinou do Pai Nosso, que nos diz: Pai, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E nós não perdoamos. Né? Nós ainda guardamos, de certa forma, todos nós, alguns resquícios dessas mágoas, essas pequenas mágoas que vão atrapalhando a nossa vida, né? Que nós vamos carregando esse fardo pesado, né? Nos causando sofrimento desnecessário. Porque o perdão não é um favor que nós estamos fazendo ao próximo. Quando eu estou perdoando alguém, não é um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, é um sinal de coragem. Coragem de se libertar desse sentimento negativo. Porque o perdão é uma libertação. Então, quando nós perdoamos, é um alívio para nós. Né? O outro vai responder pelos seus atos, como nós também. Que a lei de ação e reação é para todos. Então, eu vou perdoar e não vai acontecer nada com ele. Nós não podemos desejar o mal a ninguém. Né? Então, se o outro nos fez o mal, ele vai responder por essa atitude. Como nós também, quando nós fazemos o mal, vamos responder por aquilo que nós fizemos. Então, mas quando nós perdoamos, independente da pessoa merecer, mas a pessoa não merece o meu perdão, mas o perdão é para nós. O perdão é um bálsamo para o nosso coração, um alívio, né? A gente libera a carga, libera desses sofrimentos que nós vamos trazendo. Então, é importante a gente ser misericordioso com o outro, para que a gente tenha misericórdia.
Outra passagem também, muito conhecida de todos nós, né? Naquela passagem de Pedro, em que pergunta ao Cristo: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo perdoarei até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso também está no Evangelho de Mateus. Então, o que Jesus quis dizer com esse número, né? A questão do perdão ilimitado, né? Da gente perdoar quantas vezes forem necessárias o mesmo erro. Sabemos que é difícil, mas isso é para o nosso próprio bem. Então, da gente nos esforçar de perdoar, porque também nós vamos, às vezes, cometer o mesmo erro muitas vezes, vamos precisar desse perdão, vamos pedir perdão muitas vezes a Deus e ao próximo. Então, também que a gente aprenda a perdoar. Então, Jesus quis dizer também esse esquecimento de nós mesmos. Né? Nós precisamos nos esquecer, vencer esse nosso orgulho, porque muitas vezes a dificuldade da gente perdoar está relacionada com o nosso orgulho, né? Porque fala, nossa, mas eu fiz tudo para essa pessoa, como que ela teve coragem de fazer isso comigo? Como que ela fez isso comigo? Logo comigo, eu sou tão bom para ela, fiz tudo para ajudar e ela veio fazer isso para mim. Então, tudo bem que nós fazemos ao próximo, esse bem retorna para nós. Independente daquela pessoa não nos fazer o bem de volta. Isso é importante também. Não fazer o bem pensando em retorno, porque o bem por si só já vai ser bom para nós. Nós já vamos receber essas vibrações de volta. Nós estamos aqui para agradar a Deus, não agradar ao mundo que nós vivemos, né? Então, quando a gente começa a esquecer de nós mesmos e vencer esse nosso orgulho, nos tornamos mais invulneráveis aos ataques. É mais difícil nos atingir quando nós somos humildes. Mas quando nós somos orgulhosos, aí tudo parece que é pessoal. Ah, não, mas fez pessoal contra mim, não é possível. Não, logo eu. Por que foi fazer isso comigo? Se a gente tem humildade, a gente já passa por isso de uma forma muito melhor, né? Outra passagem também muito importante do Evangelho e assim muito marcante para todos nós, que é a passagem da mulher adúltera. Né? Isso a gente vê, né, do Cristo até nisso, né? De nos exemplificar, sabendo, né, como Cristo conhecedor das nossas mazelas, conhecedor dos sentimentos humanos, sabia da necessidade, né, também de proteger a mulher, né, de olhar o lado da mulher, porque as leis sempre foram feitas pelos homens, e as mulheres sempre sofreram as consequências disso, né? Então, na passagem da mulher adúltera, né, que Cristo está num grupo e vêm os judeus para eles, né, os fariseus, vêm, que são os homens da lei, vêm falar com Cristo. Trouxe essa mulher perante ele e falou: essa mulher foi pega em adultério. O que você quer? O que você acha que a gente deve fazer com ela? Porque a lei de Moisés é clara e diz que a mulher pega em adultério deverá ser lapidada. Então, uma espécie de pegadinha com Cristo, né, para ver se, dependendo do que ele respondesse, iria usar isso contra ele, né? Então, Cristo, escrevendo no chão, só vira para eles e fala: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Como que isso é forte, né, na nossa vida, nos nossos sentimentos, porque nós estamos sempre, de certa forma, atirando pedras nas fraquezas do outro. A gente sempre tem muita dificuldade de entender, né, de ter essa indulgência, que o outro pode errar, que o outro está passando, de repente, por algum momento difícil, e nos respondeu de uma forma que a gente não gostou, que o outro fez alguma coisa dentro da ignorância dele, que aquilo nos atingiu. Então, nós estamos sempre tacando pedras, né? Até hoje, nós tacamos muita pedra no que aquilo que os outros fazem. Então, depois disso, foram saindo um a um, primeiro os mais velhos, também outra coisa que eu sempre demorei muito tempo para entender, mas por que os mais velhos saem antes? Aqui nós já estamos falando da questão da culpa,
né? Os mais velhos, com certeza, já erraram mais, né? Os mais velhos encarnados, né? Então, os mais velhos foram saindo, depois os mais novos, todos se foram. Então, quando todos se foram, Cristo perguntou: onde estão todos? Eles se foram, ela diz. Ele falou: ninguém te condenou? A mulher falou: não. Ele falou: também eu não te condeno. Vai e não peques mais. Então, além disso, Cristo sempre aproveitava as oportunidades de nos trazer algo a mais para nos ajudar em nosso processo educativo. Por que ele diz isso? Vá e não volte a pecar. Porque sabe, né, apesar de que todas as vezes que a gente pecar, nós vamos ser perdoados, mas toda ação errada que nós fizermos vai trazer uma colheita, né? Uma resposta para isso. Então, ele vai e não volta a pecar, para que coisa pior não aconteça. Né? Então, toda vez que a gente errar, nós teremos que responder por isso, né? Independente. Então, nós estamos falando tanto né, o assunto do perdão, né, perdoar, como a gente aprender a perdoar, né? Depois disso tudo, da gente vendo essa necessidade, como que a gente pode começar? Porque a gente fala: nossa, é impossível, eu não consigo perdoar. Né? Tem certas coisas que eu tenho dificuldade, porque cada um está num certo grau de adiantamento, cada um também tem sentimentos diferentes, às vezes uma coisa é mais fácil para um, mais difícil para outra, e assim vai. Então, como que a gente começa esse processo de perdão, né? Como aprender a perdoar? Então, a primeira coisa, a gente tem que começar por nós mesmos, né? Começar nos perdoando, porque também temos muita dificuldade de nos perdoar, nós temos esse orgulho, né? Essa dificuldade de aceitar que nós somos imperfeitos, que nós erramos. Então, nós precisamos aceitar isso, né? Da gente nos auto-perdoar. Então, o auto-perdão também é uma coisa de suma importância em nossas vidas, né? Que alivia demais todo esse processo, todas essas dores, vários problemas que nós temos são decorrentes da falta do auto-perdão. São decorrentes da culpa que trazemos de muito tempo. Essa culpa que se tornou, muitas vezes, uma culpa tóxica, que nos traz desequilíbrios para o nosso espírito, para o nosso corpo perispiritual, podendo tornar-se doenças físicas e mentais. Então, muitas doenças hoje, físicas e mentais, são decorrentes desse sentimento de culpa. A gente está sempre se culpando, a gente está sempre remoendo aquilo que nós fizemos de errado. Eu não poderia ter feito isso, eu não me perdoo. Nós precisamos nos perdoar. Assim, o próprio Cristo nos disse, em vários momentos nos perdoou, nos mostrou a necessidade de perdoar. Nós temos que começar isso por nós. A gente entender que nós erramos, mas nós precisamos seguir. Nós fomos criados por Deus, um Deus Pai misericordioso. Nós fomos criados para nos tornar perfeitos. Então, a gente precisa deixar para trás, avaliar os nossos erros, para que a gente faça tudo para não voltar a cometer esses mesmos erros, mas nós precisamos passar, né? Seguir em frente, né? A cada dia um novo olhar. Eu sempre falo isso, porque eu acho que toda vez que o dia amanhece, né, a gente vê um sol bonito, a gente vê o tempo, a gente fala: nossa, é mais um dia, mais uma oportunidade da gente buscar fazer melhor. Então, da gente olhar para frente. O Cristo nos disse que o amor cobre a multidão de pecados. Então, a prática do bem, a gente fazer o bem a alguém, a gente dar um abraço, da gente enxergar os invisíveis que estão à nossa volta, quantos invisíveis que passam despercebidos por nós, aquelas pessoas mais simples, que às vezes estão limpando a rua, aquela pessoa que me atende no restaurante. Então, são os invisíveis do mundo que a gente não enxerga. Então, a oportunidade da gente abraçar essas pessoas, né? Uma certa forma de dar uma atenção, da gente falar com essa pessoa, como que pode mudar a vida dela e a nossa, porque esse sentimento vai aliviar a nossa sensação de culpa. Então, a gente voltando ao conhece-te a ti mesmo, a gente fazer essa avaliação de tudo isso, né? Da nossa culpa e também dos sentimentos de mágoas e ressentimento.
né, que nós viemos guardando há tanto tempo. Nós precisamos também nos livrar disso. E a gente sabe que não vai ser fácil. Esse processo de perdoar não é fácil para nós. Né? Como tudo em nossas vidas, é essa oportunidade de aprender. A gente tem que aprender. E isso tudo começa, como a gente sabe que é necessário, a gente começa com disciplina, né? De não revidar, de não responder, de a gente buscar pelo menos esquecer, né? Não ficar pensando naquela coisa. A gente não tem condições ainda de vencer, pelo menos não ficar remoendo aquilo dentro de nós. E aos poucos lutar, né? Lutar com todas as nossas forças para que a gente deixe aquilo de lado, para que a gente avance, né? Buscando perdoar essas pessoas. Então, com o tempo, né? Com a nossa disciplina, com o tempo, isso vai se tornando um hábito. E futuramente, né, isso vai ser uma coisa natural para nós, até o ponto que a gente não se sinta magoado, né? Como o Espírito Perfeito, né, o Cristo, por exemplo, não se sente magoado com a nossa ignorância, né? Então, pessoal, vamos fazer uma recapitulação aqui, concluindo, né, com tudo que nós falamos sobre o perdão, né, dessa importância. Tinha até uma história que eu ia contar do Chico aqui, mas eu acho que eu vou contar rapidinho essa história do Chico. É uma história que muitos já ouviram, né? Mas eu acho importante lembrar. O Chico sempre nos traz, fortalece a nossa fé, né? Como um exemplo de um espírito mais adiantado que viveu aqui no nosso tempo. Então, tem uma história do Chico que ele tinha um cachorrinho que ele gostava muito, era um cachorrinho doente. E esse cachorrinho dava muito trabalho para o Chico. Então, todo dia, às vezes, ele chegava tarde da noite do centro, depois de trabalhar até de madrugada, chegava, né, tinha que cuidar desse cachorro, tinha que dar remédio, gastava com esses remédios. Então, isso dava uma trabalheira para ele, danado, mas ele adorava o cachorro. E tinha uma vizinha do Chico que, quando via isso, falava: nossa, esse cachorro dá tanto trabalho para o Chico, ele já chega cansado, doente, né? Ele tem que tratar desse cachorro doente. E resolveu, né, no intuito de ajudar, né, com a sua ignorância, pegou e deu um veneno para o cachorro, para matar o cachorro do Chico. E o Chico chegou um dia à noite, quando ele viu, o cachorro estava morrendo, ainda esperou, ele falou: nossa, me esperou ainda para morrer. Aí o cachorrinho morreu. Morreu bem com o Chico ali. Não, ele ficou super chateado, super triste com aquilo. E depois ele descobriu que foi a vizinha que fez isso, para poder ajudar, com o intuito de ajudá-lo, né? Com a intenção de ajudá-lo, né? Mas com uma atitude errada, né? Então, quando o Chico soube disso, ele ficou magoado, vê como um espírito muito mais adiantado que nós, que ainda guardava essa mágoa, né? Então ele ficou com aquele sentimento de mágoa, aquela névoa negativa com ele, e que começou a atrapalhar os trabalhos dele, né? Ele não estava conseguindo, né, escrever as psicografias, isso estava atrapalhando muito. Aí Emmanuel chegou para ele e falou: você tem que se livrar disso. Mas como? Ela fez isso, me causou tanta tristeza, como que eu vou perdoar isso, me livrar disso? Falando: mas você sabe como que é a lei, né? A lei não sou eu que faço, né? A lei é de Deus, você precisa fazer isso. Mas como que eu vou fazer? Então veja o que ela mais gosta, você vá lá e compra para ela e dê de presente para ela. Mas como? Ela fez isso comigo, ainda vou dar um presente para ela? A dificuldade, né? Muito mais difícil do que as coisas às vezes a gente tem para a gente perdoar, né? Aí ela queria uma máquina de costura. Ele foi numa loja, comprou essa máquina de costura com muito sacrifício para pagar não sei quantas vezes, e levou e deu essa máquina para ela de presente. Quando ele deu essa máquina para ela, foi uma felicidade tão grande dela, que ela exalou uma vibração tão positiva de amor por ele, que aquilo ali, né, fez com que aquela névoa, aquela vibração que estava no coração dele saísse. Então, vê como que é difícil, né, para todos nós. Se era difícil para o Chico, que dirá para nós, né? Então, nós temos que todos os dias a gente lutar com as nossas pequenas mágoas, nossos pequenos sentimentos de culpa. Cada dia a gente dá um passezinho, né? E aos poucos a gente ir se libertando.
Então, eu gostaria de concluir, né, dentro daquilo que nós falamos, falando sobre essa libertação, né? Quando a gente perdoa, a gente se liberta. A gente precisa buscar essa libertação dessas amarras, né? Para a gente se libertar desse fardo que carregamos, das culpas e das mágoas, das culpas que necessitam do nosso auto-perdão e das mágoas que nós precisamos perdoar ao próximo, né? Para que a gente também se livre desses sentimentos negativos que nós nutrimos, né? A respeito dos outros, né? A questão da caridade, né? Voltar a falar da caridade, da necessidade de fazer o bem e sermos indulgentes, né? E de praticarmos o perdão. Então, perdoar sempre, como também nós precisamos. E que o Cristo, né? O nosso Cristo, Jesus, conhece muito bem as nossas imperfeições, né? Ele sabe da nossa necessidade e está sempre ao nosso lado para nos ajudar. E o maior exemplo, né, que nós temos de perdão, foi o que o Cristo, né, nos deixou, né, no seu último ato como encarnado, aqui ainda na cruz, ele ainda consegue, depois de crucificarmos o próprio Cristo, ainda consegue levar o pensamento a Deus e pedir: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, como que, se o Cristo, depois de tudo isso, nos perdoou, como que nós não vamos perdoar? Como que nós não vamos perdoar a nós mesmos, né, da nossa necessidade? E o Cristo, depois disso tudo, ele volta para nos mostrar que a vida continua, né, que o reino do Cristo não é deste mundo. Então, se nós, espíritas, sabemos, né, que estamos de passagem aqui neste planeta para aprender, nós precisamos lutar para vencer nossas mazelas, nós precisamos deixar para trás essas mágoas, esses ressentimentos, essas culpas, né? Deixar esse fardo pesado que tem trazido tantas tristezas e infelicidade na nossa vida. E nós fomos criados por Deus para sermos felizes, né? Então vamos lutar, vamos sempre lembrar de pedir a Jesus alívio para nossas dores, pedir que nos ampare, nos fortaleça. Vamos manter sempre o pensamento positivo em oração. Vamos orar pelo nosso planeta que está tão necessitado nesse momento, né, de a gente manter um pensamento positivo, né, buscar não pensar nas coisas negativas, né, não pensar muito naquilo que cada um está fazendo. Vamos pensar em nós, olhar para dentro de nós e buscarmos dar o melhor que nós temos para melhorar o planeta que vivemos e assim também nos tornando espíritos melhores. Muito obrigado pela atenção de todos. Vamos agora, nesse momento, fazer as vibrações, depois de termos recebido tantas energias, tantas vibrações positivas para nós. Vamos também vibrar o nosso planeta Terra. Vamos vibrar por todos os necessitados, por todos aqueles que estão passando por dificuldades nesse momento, pela falta do necessário, aqueles que se encontram desequilibrados, aqueles que se encontram infelizes. Vamos vibrar por todos os necessitados, encarnados, desencarnados. Vamos vibrar em especial pelo nosso país, pelo nosso Brasil, possamos ter um sentimento mais positivo, um sentimento mais de paz, de harmonia, de amor ao próximo. E vamos vibrando por todos aqueles que se encontram ainda hospitalizados nesse momento, doentes com essa doença, por todos os familiares, por todos que desencarnaram, por tantos, né, que desencarnaram recentemente, por todos os familiares que sofreram, que estão sofrendo por essa situação. Que teu amor, Mestre Jesus, possa consolar esses corações de tantas pessoas. Pedimos também por nós mesmos, que possamos manter esse sentimento de paz em nossos lares, em nossos corações. E assim, Mestre Jesus, pedinte que somos, te pedimos
a tua proteção e o teu amparo. Seja conosco, Mestre, agora e sempre. Que assim seja. Então, companheiros, muito obrigado mais uma vez. Que Jesus abençoe e ilumine o coração de cada um de vocês e de seus lares.